para entender o que é o conceito de sustentabilidade, é preciso resgatar alguns conceitos que são anteriores e que vão, na verdade, um após o outro, amadurecendo a ideia do que seja sustentabilidade. Durante o século XX, uma ciência se consolidou. Ela iniciou a elaboração dos seus conceitos no XIX, mas, na verdade, é uma ciência do século XX, que é a ecologia. A ecologia é uma ciência biológica, praticamente, que procura entender a relação que os seres vivos mantêm uns com os outros e esses seres vivos com o meio que os circunda. Portanto, é uma área especificamente biológica que está lá interessada nos seres vivos, incluindo, é claro, a nossa espécie, entendendo-a como uma espécie dentro de um conjunto maior que se convencionou chamar de ecossistema. A ecologia, ao longo do século XX, foi elaborando seus conceitos, e na segunda metade do século XX é que ela, na verdade, tem ali todos os seus princípios básicos já bem estabelecidos e divulgados, de certa forma, já na rede de ensino no Brasil e no mundo. A ecologia não estava muito preocupada e não está muito interessada em entender como que o ser humano interfere diretamente nesses ecossistemas. O conceito de interferência humana dentro dos ambientes biológicos é um conceito posterior. Pode passar o próximo, por favor? Vai ter uma cascatinha aí, mais um. Isso. A ecologia estava muito mais preocupada em garantir que as espécies vivas continuem vivas, apesar da presença humana. Portanto, é uma ciência que colaborou muito para a elaboração de um outro conceito, que é o conceito de preservação. E em cima desse conceito de preservar, ou seja, garantir a sobrevivência de outras espécies que não a humana, é que começou-se a criar unidades de conservação, parques, reservas, entre outros espaços que visavam garantir a conservação desses seres vivos, exclusivamente para que eles permaneçam vivos sem interferência humana. Portanto, o ser humano interfere nesse processo, e para que se preserve a natureza, o ecossistema ou o meio ambiente, é importante que o ser humano esteja afastado disso. Esse conceito de preservação, com os debates e o avanço da própria ciência e ecologia, posso passar o próximo, por favor? Ele amadurece no debate para o conceito de conservação. Rapidamente se percebe que não dá para isolar o ser humano, numa sociedade como a nossa contemporânea, do processo de uso desses recursos naturais que se desejava preservar, afastado do ser humano. O conceito de conservação implica no uso, de alguma forma, humano dessas espécies lá dos ecossistemas e, portanto, começa a se discutir como é que se poderia fazer um bom uso sem prejudicar a existência desses recursos naturais, desses seres vivos, dessa biodiversidade. Esse conceito de conservação, aí já mais para a segunda metade dos anos 80 para os anos 90, amadurece esse conceito para o próximo, por favor, que é o conceito que vai ser bem estabelecido no relatório... eu que avanço, né? É verdade, desculpem. Eu achei que isso aqui só apontava, tá certo, obrigado. Ele evolui para o conceito de desenvolvimento sustentável, publicado no relatório Nosso Futuro Comum, e aí nesse conceito de desenvolvimento sustentável se implica em 3 partes importantes que têm que estar integradas. A ideia de conservação dos recursos naturais, a ideia de benefícios sociais às populações humanas, ou seja, a ideia de que a sociedade, de alguma forma, precisa participar desse processo, e o eixo econômico, que não poderia deixar de estar presente, porque a economia faz parte da concepção do mundo moderno. Então, a relação entre sociedade, economia e natureza faz parte de um conceito maior, onde procura-se manter os caminhos do desenvolvimento conforme se concebeu na sociedade capitalista neoliberal, mas, de alguma forma, garantindo que os recursos naturais possam permanecer ao longo do tempo. Já nos anos 90, essa ideia de desenvolvimento sustentável foi muito questionada, porque existe um paradoxo entre esses dois conceitos, entre desenvolvimento e a tal da sustentabilidade ou sustentável. Na forma como se entende desenvolvimento, implica, infelizmente, numa compreensão de crescimento constante, principalmente da economia. E nada que pode crescer constantemente consegue ser sustentável dentro do princípio de sustentabilidade da ecologia, como funcionam os ecossistemas. Esse conceito evoluiu, portanto, para um conceito mais amplo, que é um conceito chamado de sustentabilidade para os educadores ambientais, a ideia de sociedade sustentável, que acrescenta a toda essa cascata aí uma novidade. A novidade de que nós precisamos necessariamente mudar os paradigmas de compreensão do que seja desenvolvimento. Precisamos refazer a sociedade a partir de novos princípios, e esses princípios têm que questionar justamente o conceito principal do desenvolvimento como ele está estabelecido na sociedade. Rapidamente, na verdade, o que nós assistimos foi uma transformação de um movimento que inicialmente se chamava de movimento ecológico, foi assim que ele era denominado, o ecologismo,
As pessoas que militavam nessa área eram chamados ecologistas, isso ao longo dos anos 70 e meados dos 80. Isso evolui para o conceito de ambientalismo, quando a questão ambiental passa a incorporar a parte social. Então nós temos aí a ideia de ambientalismo, incluindo aí o ser humano para valer nessa equação. E isso, mais recentemente, evolui para a ideia de socioambientalismo, quando nós estamos justamente, como sociedade, tentando rever esses paradigmas principalmente. O problema, então, para jogar aí para o nosso debate na sequência, é o seguinte: cada indivíduo, cada grupo, normalmente tem a compreensão do que seja sustentabilidade em um desses pontos da cascata. Para muitas pessoas ainda, a ideia... Opa, apertei o botão errado, sabia que isso ia acontecer. A ideia de sustentabilidade tem a ver com os princípios da ecologia ou com preservação ambiental, então tem um ponto de vista muito naturalístico, ou está presente a ideia de conservação, uso desse recurso, e aí vai. E nós estamos tentando trazer a sociedade para um debate que amadureceu ao longo do tempo, como coletivo, e que agora precisa amadurecer no ponto de vista individual de cada um. É isso que nós vamos estar debatendo aqui nas mesas. Me pediram para falar um pouco aqui sobre mobilização social. Acredito que alguns ou muitos de vocês tenham projetos onde vocês tenham que fazer mobilização de pessoas, de gente. E eu trouxe pelo amor de Deus, não tenho a pretensão de trazer uma metodologia pronta, mas é algo que eu vou usar, né, nos trabalhos que a gente vai desenvolver, que é o modo como eu tenho desenvolvido uma série de projetos, seja na FGV, como desenvolvedor de projetos de mobilização para universitários, outras faculdades ou até com outros públicos. A minha expertise acabou sendo em público jovem, principalmente universitário, mas isso aqui eu costumo utilizar desde uma palestra numa empresa até um projeto de mobilização numa comunidade, numa periferia, por exemplo, como São Paulo. Tá? PILAR é uma sigla, Programa de Incentivo à Liderança Autêntica e Responsável. E se vocês são líderes, eu acho que isso vai fazer um pouco sentido. São só 2 slides, tá? Depois vocês vão receber esse material impresso aí para a gente trabalhar. Como professor universitário, como alguns de vocês também devem ser, eu tenho uma grande crítica, né, que o nosso modelo de ensino ainda confunde educação com a mera informação. Quanto mais eu passar informação, mais eu estou educando alguém. Isso não é educação. Educação é uma coisa muito mais complexa. A gente não vai poder entrar, né, nesse tipo de conversa aqui agora, mas eu acredito que para a gente pensar em levar uma pessoa a mudar um comportamento, a agir de forma prática, de forma construtiva, a informação ela é fundamental, mas ela por si só não é suficiente. Eu acredito que a gente tem que trabalhar uma coisa chamada sensibilização, que sozinha também não significa nada. Todos aqui são sensíveis ou estão sensibilizados para uma série de problemas, mas se a gente não souber como trabalhar, não tiver a vontade e não tiver uma oportunidade, a gente não vai conseguir construir ou mobilizar praticamente ninguém. Então, o que eu chamo de informação, muito simples, é o tal do QI, é inteligência lógica, é saber fazer. Informação é aquilo que eu consigo passar para uma pessoa, por meio de um texto, por meio de um vídeo. Tá? Então, nessa brincadeira de mobilização social, eu acho fundamental a gente lembrar que as pessoas têm fartura de informações, e informação hoje não é um bem mais tão valioso, porque você tem acesso por internet, por livros, ou seja, informação não tem mais tanto valor assim. O que a gente tem que fazer num processo de sensibilização, que a gente vai trabalhar nas mesas com certeza, é fazer as pessoas entenderem, na verdade, o nosso papel é orientá-las a entender o que significa cada uma dessas diversas frentes que vocês vão trabalhar. Por exemplo, o que é sustentabilidade, o que é empreendedorismo social, o que é voluntariado, o que é terceiro setor. As pessoas, para serem mobilizadas e partir para uma ação, eu acho importante elas entenderem tudo isso, tá? E entender a relação de todos esses temas. O Seisman, agora há pouco, ele falou, eu achei sensacional o que ele falou sobre sustentabilidade. Ele falou as pessoas ainda confundem sustentabilidade com daquelas etapas. Então, sustentabilidade é todo o conceito. E aqui é mais ou menos esse princípio também. Então, informação é saber fazer. Sensibilização é querer fazer. Tá? Eu estou falando de inteligência emocional, de QE. Tá? Então, eu acho que o nosso papel como mobilizador é de despertar no participante o interesse de protagonizar uma mudança social nessa organização, nessa empresa, nessa comunidade onde você vai interagir. Tá? Então, aqui eu sei o que fazer e como fazer.
Ah, vou fazer um trabalho de voluntariado. Poxa, voluntariado, tá. Agora eu quero fazer voluntariado e eu quero mobilizar voluntariado. Pode parecer muito óbvio, mas a interação de tudo isso é que eu acho que é o que traz o sucesso. E a questão do incentivo, que é o poder fazer, que eu estou falando de inteligência prática. Já existem estudos sobre QA, quociente de ação, que é a inteligência prática, ou seja, capacidade que algumas pessoas têm de levar ideias para uma ação efetiva. Tá? Então, a gente tem que dar oportunidade, né, do desenvolvimento de uma proposta ou de um projeto. Poxa, o que vem primeiro? Não existe o que vem primeiro. O segredo do mobilizador é trabalhar aqui nessa integração. Como que uma informação vai me sensibilizar e como que eu ofereço um projeto que seja fácil de colocar aquela informação e que seja gostoso, atrativo para me desenvolver. Tá? E o outro tripé, que eu acho fundamental também, depois vocês vão receber, repito, que eu chamo de social, ambiental e emocional. Tá? Mas isso aqui sempre do ponto de vista da pessoa envolvida na mobilização, do ator que você quer mobilizar. Então, é fundamental no processo de mobilização nós criarmos uma interação social, que é o participante com quem o cerca. Então, no nível pessoal, se eu vou trabalhar dentro de uma empresa, se eu vou trabalhar numa comunidade, se eu vou fazer um projeto universitário, eu tenho que envolver os colegas, as pessoas que estão tanto no mesmo nível como no nível superior dentro dessa proposta. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez a gente vai conversar depois. Eu desenvolvo um projeto para a Rede Globo nas comunidades, em periferias da cidade de São Paulo. Tá? As pessoas falam, poxa, mas como é que você consegue mobilizar todo mundo juntos? Porque a gente coloca numa mesma mesa, no mesmo nível, um subprefeito, o diretor da diretoria, a pessoa da diretoria de educação, da Secretaria do Verde, o catador de lixo, o gari da prefeitura. Quando você coloca todo mundo no mesmo nível, e as pessoas passam a se enxergar como gente, quebrando no nível hierárquico, psicológico, essa interação ela acaba acontecendo. E aí as pessoas passam a se entender como atores, como soldados e como pessoas iguais dentro de uma mesma proposta. Por isso que uma série de projetos que vocês ouvem falar de voluntariado, por exemplo, em empresas, acaba não dando muito certo, porque tem o gerente, um gerente ou um diretor de uma empresa fazendo um projeto de voluntariado com uma pessoa, por exemplo, de chão de fábrica. Se você não quebrar essa hierarquia, o voluntário ele vai olhar aquele colega dele como um diretor. E muitas vezes no projeto de voluntariado, por exemplo, acaba sendo o contrário. Quem tem mais experiência é aquela pessoa do chão de fábrica que está mais acostumado com problemas sociais do que um diretor. Se você não quebra isso, eu acho difícil você começar a ter um envolvimento pessoal para uma pessoa protagonizar essa mobilização. O que eu chamo de ambiental não tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o ambiente físico, tá? Que cerca essa pessoa que a gente vai envolver. Então, por exemplo, pode ser a própria empresa, a própria organização, as várias comunidades da qual essa empresa ou essa organização faz parte, ou essa faculdade faz parte, as entidades e problemas sociais. Então, a gente precisa colocar... Por exemplo, a gente está aqui numa sala, isso aqui é um ambiente físico. A gente precisa trazer para esse ambiente todas essas possibilidades, trazer as pessoas, mas as pessoas que estão envolvidas elas têm que entender que a empresa, a organização, a ONG, de algum modo, tem que estar dentro desse projeto de mobilização. Senão você não consegue fazer essa conexão da pessoa com esse ambiente físico. E o que eu chamo de interação emocional, motivação, que é o participante com ele mesmo. Ou seja, a gente tem que trabalhar a questão de valores, a questão de sonhos pessoais dessas pessoas dentro de uma proposta coletiva. Se a pessoa não entender que aquilo que ela quer fazer não vai dar certo se as outras pessoas e se o ambiente não tiver propício, desculpa, a gente vai gastar muito tempo e talvez não vai conseguir ter sucesso. E também... Deixa eu ver como é que volta aqui. Ó. Aqui. Só para finalizar, eu costumo dizer o seguinte, isso aqui, de novo, é muito fácil, a gente consegue de um modo muito simples hoje por internet. Só isso aqui
é como se fosse aula. Para quem estuda ou para quem foi professor, isso aqui é como se fosse aula. Tá? Informação só com incentivo é como se fosse estágio. As pessoas não dizem que hoje os estagiários estão desmotivados, tudo mais. Por quê? Porque eles estão tentando tratar aquilo que eles aprendem numa faculdade, ou seja, praticando num trabalho, mas sem nenhum tipo de vontade própria. Quando a gente consegue juntar essas três esferas, né, com esses três tipos de ambientação, a gente consegue realmente fazer um processo caminhar. E pode parecer muita informação, muito rápido, tem 7 minutos, mas a hora que a gente trabalhar nas mesas, eu vou trabalhar cada um desses tópicos com vocês. Tá legal? Bem-vindos à RAPS. Bom dia, senhoras e senhores empreendedores cívicos. É muita alegria estar aqui, porque pessoas que saem da sua casa e de outros vários locais do Brasil para vir num sábado, no meio do frio, falar sobre empreendedorismo cívico, realmente merece todo o meu respeito. Em Belém, uma das coisas que nós temos um grande problema é a cidade com maior sensação de insegurança. Na realidade, é uma cidade violenta mesmo, mas a pesquisa só captou a sensação de segurança, dada a má qualidade dos indicadores, né, de segurança, porque nós não temos sistemas adequados de registro. Mas ontem à noite, quando eu cheguei aqui e perguntei, um pouco gripado, perguntei se havia uma farmácia, fui surpreendido, né, numa área nobre da cidade, a recepcionista falar que, naquele momento, farmácias não estavam entregando medicamentos por problemas de segurança. Né, grandes problemas. E aí a gente pensa, o que é que isso tem a ver com controle social? Ao longo do tempo, pelo menos eu sou nascido na década de 70, a gente nunca pensou na nossa inserção, né? Pelo menos nosso sistema de ensino e de educação nunca nos colocou, tirando as matérias de educação moral e cívica, que ainda trazia o conceito de civismo, patriotismo, o restante a gente cresceu sobre uma cultura individualista. E nessa cultura individualista você acaba pensando no seu sucesso, no sucesso do seu filho, no sucesso da sua família, e esquece de colocar no seu planejamento de vida o que eu vou fazer para o coletivo. Eu entendo que o que eu vou fazer para o coletivo é o que eu chamaria do controle social. É onde eu posso trabalhar para a coletividade. E quando a gente olha hoje nesse conceito, e aí eu não gostaria de entrar muito, porque acredito que pelo tempo a ideia de controle social fosse mais colocada aqui como um conceito. É como eu atuo nas políticas públicas, é como eu domo um gigante chamado Estado, que, como muito bem disse o Guilherme, governantes que são servidores públicos de plantão, ao longo do tempo, se tornaram deuses, se tornaram excelências. Pessoas que estão acima da lei, pessoas com poder, que vivem dos nossos tributos e que nós pagamos e não fazemos muita coisa. Então, o controle social hoje, quando a gente olha o panorama que está aí, quando a gente começa a pensar, a gente tem identificado como militante, basicamente, assim, 3 grandes linhas e 3 grandes segmentos. Primeiro, tem aquele segmento que está muito relacionado com as pessoas que procuram fazer transformações. Nós temos várias experiências no Brasil de pessoas que buscam justiça a partir de desvios de recursos públicos, a partir de erros da administração pública, tentar corrigir e tentar acabar com a impunidade. A rede Amarribo, onde o meu amigo Diego, que nós nos conhecemos do IFC, Jovem RAPS, nós participamos, tem bastante essa linha e foi criada ao longo do tempo. A Amarribo Brasil é uma entidade que conseguiu iniciar uma associação que tinha a finalidade de trabalhar com melhoria do município e teve que afastar um prefeito, porque só poderia melhorar o município se afastasse o prefeito. Era um pré-requisito. E essa experiência foi construída, foi discutida e vai se formando uma rede. E o segundo momento que a gente enxerga, pelo menos na minha experiência, foi um momento marcante, por exemplo, do surgimento das redes, como a Rede Nossa São Paulo, onde aí é um controle, um estilo de controle social muito diferente, muito parecido com a fábula em que o vento e o sol disputavam como fazer que o homem tirasse um casaco. E a força que o vento colocava era incapaz de tirar esse casaco, mas no momento em que o sol brilhava, o homem tirava o seu casaco e ia para a sombra de uma árvore. O sol, a luz do sol que essa rede traz é a luz dos indicadores e das metas. Quando você você traz luz ao debate e você, em vez de atacar pessoas e partidos, passa
a atacar os problemas. Então, o panorama do controle, quando se junta aqueles que querem combater a impunidade com aqueles que trazem à luz por meio dos indicadores e do conhecimento, demanda também mais um outro componente. Tudo bem, se a gente mostra o pós, combater a impunidade com quem desviou, o que fazer para alcançarmos a reta desses indicadores? Nós temos vendo no Brasil um movimento de observatórios sociais que surge a partir da educação fiscal, um programa nacional do governo brasileiro e também toda a América Latina, que trabalha a questão da educação, da importância socioeconômica do tributo e da necessidade de fiscalizá-la. Todos nós pagamos tributos, mas nós não temos, em regra, a cultura de saber para onde vão esses tributos. Salvo na nota fiscal paulista, né, que a gente olha assim, todos os créditos que vão surgindo. Mas a grande questão, na realidade, é que nós precisamos fazer esse acompanhamento. E hoje surge como alternativa também, principalmente incentivada por observatório, por empresários, por servidores públicos, a experiência dos observatórios, que de forma muito simples monitoram o controle das licitações, ou seja, monitoram os processos. Aí você vê, num panorama desse, um panorama bem simples, né, que a gente procura trazer, três grandes segmentos: os que combatem a impunidade, os que trazem o norte, os que debatem os rumos, e aqueles que vão trabalhar a melhoria dos processos para chegar àqueles resultados. Não basta, são atuações que se complementam. Agora, existe algo que é fundamental. Se nós falamos das instituições públicas, está faltando aquele que está do outro lado do balcão. É aquele que é responsável pela gestão pública. É aquele que, no final de tudo, tem a decisão, que é o político, né? Que é aquele com quem você vai dialogar, vai sentar desse lado e vai dizer: eu quero fazer algo pelo meu país. E se esse político ele não tiver uma sensibilidade, nós vamos ter um desafio muito grande. Então, não dá para nós pensarmos apenas o controle social fora do sistema político partidário, ainda que nós sejamos apartidários. Particularmente, eu até perguntava muito para o Marcos, que eu dizia: Marcos, como eu sou membro do Observatório Social do Brasil, e nós acompanhamos o gasto público, por estatuto nós não podemos ser filiados a partido político, exatamente para garantir a isenção do monitoramento do trabalho. Mas a gente entende da importância de que o político hoje está tão distante da sociedade que, se você se filiar a um partido político, você empresta uma credibilidade ao partido e ele a toma de você. E, além disso, você não consegue mais dialogar como você dialogava com seus amigos. Parece que você passa a ter um estigma, não é? Uma espécie de maldição, onde as pessoas não têm mais credibilidade. Aí daí a importância de hoje resgatar a necessidade de uma nova forma de fazer política. E aí a gente vê mais esse aspecto, mais dessa linha da RAPS, né? Essa rede que a gente chama de como das outras redes, uma bênfia, né? O inverso da máfia. A gente procura fazer o bem, né? Buscar saídas e alternativas. E essa alternativa se faz com esse conjunto, com essa coesão. Bom, nesse panorama nós vamos encontrar várias contradições. E uma delas é que muitas vezes você vai ver muitas pessoas do seu lado, né, como todo empreendedorismo, você vai ver pessoas, quando estiver te aplaudindo com bons resultados, e pessoas te condenando pelos fracassos e pelas derrotas. Mas, de qualquer forma, tenho certeza que as pessoas que vão te apoiar são as pessoas que fazem parte dessa rede. Eu tenho aqui grandes amigos. Meus melhores amigos hoje fazem parte dessa rede. Hoje, o investimento que eu fiz no voluntariado e no terceiro setor trouxe um ganho para a minha vida de uma esperança de um país melhor. Por isso, o panorama do controle social está pronto. É um panorama de sonhos, é um panorama de oportunidades. E hoje, quem pensa em vencer sozinho, infelizmente vai notar que não vai encontrar nada além, muitas vezes, de uma solidão, não é, que poderia ser muito bem suprida com o calor humano que nós temos nessa manhã, numa manhã de frio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como o Marcos disse, meu nome é Pedro Henrique Cristo. Eu sou da Paraíba. Sou neto de um preto que foi analfabeto até os 36 anos, mas foi sábio o suficiente para educar todos os filhos deles e mandar todos para a universidade. Meu pai é o filho mais velho, se formou o melhor aluno da turma e investiu, acima de tudo, na minha educação e dos meus irmãos. Por causa dele, eu tive a sorte de me qualificar e estudar em Harvard, e estar hoje aqui também na RAPS.
E quando eu me formei em Harvard, eu sentia que tinha muito conhecimento acadêmico, muita pesquisa, muito conhecimento científico, mas faltava sabedoria contextual. Então eu decidi que para ter esse conhecimento eu tinha que morar na favela. E me mudei lá para a favela do Vidigal. Queria viver também esse processo de pacificação no Rio, porque um dos meus sonhos, e acho que uma das minhas maiores preocupações, aí falando de sustentabilidade urbana no caso, é como a gente integra essas áreas informais, que são as zonas mais críticas e mais em risco de todas as cidades do mundo, e é para onde o mundo está crescendo. Hoje a gente tem mais da metade da população do mundo vivendo em cidades pela primeira vez na história. E o que acontece é que a parte das cidades que mais vai crescer são as favelas. E o Brasil, dos países em desenvolvimento, é o mais urbanizado de todos. Então, se a gente resolver o problema aqui, a gente pode servir a África, que é onde mais vai nascer criança nos próximos anos, e a Ásia, que é onde tem mais gente no mundo. Pulando disso aí, passando para a parte do Cidade Unida, é importante dizer, a gente é um movimento social, a gente decidiu que não seria ONG. Por quê? Porque a gente vê que existe uma competição tremenda entre ONGs por recursos. E lá no Rio é pior ainda. Você vai em favela, é todo mundo descendo pau em todo mundo, ONG tal não presta, e não sei quem fulano não presta também, quando devia ser um senso de comunidade para resolver uma causa, um objetivo comum. Então a gente pensou, a gente não pode virar ONG porque a galera vai ver a gente como concorrente. Vamos virar um movimento que vire uma liga de ONGs e tenta organizar essas ONGs para trabalharem juntos e conseguir recursos juntos. E aí começou que a gente trabalhou com projetos e tudo mais, e uma coisa importante que os companheiros falaram é que quando você trabalha com mobilização, as pessoas têm uma desconfiança muito grande a princípio. Falam, mais um cara do asfalto que chega aqui para resolver o problema da gente, que falta de respeito é essa? A gente tem conhecimento, a gente tem sabedoria também. Então, como a Ademar falou, é muito importante você dar esse crédito da sabedoria, explicar para as pessoas por que você está ali e dar propriedade a elas no processo. Porque pode ser desde mobilização em favela até uma empresa. Se as pessoas envolvidas não têm propriedade, não sentem isso, elas não vão abraçar aquilo como se fosse delas. Partindo disso aí, eu vou falar hoje de advocacia, que é o próximo passo depois da mobilização. O que é a advocacia? Advocacia nada mais é do que um processo em que você tenta influenciar decisão pública, política pública ou alocação de recursos. No Brasil, ele não é um processo tão comum e discutido, talvez pela falta, isso é uma hipótese no caso, da escassez de think tanks e de organizações de valores. Muito comum nos Estados Unidos, o que a gente vê. Tem think tanks de primeiro, como o Brookings Institute e outros, que dão suporte aos democratas, que baseiam mais suas políticas públicas em evidência. Enquanto que os republicanos se baseiam mais na Associação de Cristãos Bons Moços do Kansas, ou alguma coisa desse tipo. Só que republicano é muito bom de criar narrativa. E quando eles vão para a eleição, o pau come, porque eleição é narrativa. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos bem-sucedidos. Temos a greve geral de 79, com Lula, foi advocacia. Vamos ter o direito de fazer greve, juntar todo mundo. Teve as diretas já, que foi um processo de advocacia. O impeachment do Collor foi um processo de advocacia. E mais recentemente a gente vê o MPL, o Passe Livre, que foi um movimento de advocacia. Por quê? O que caracteriza a advocacia também é uma proposta de mudança concreta. Qual era a proposta do MPL? A gente quer que o preço fique o mesmo que estava antes, não pode subir. E depois a gratuidade do transporte público. Aí eu já acho mais difícil. Mas eles tinham uma proposta concreta. Tanto que quando eles conseguiram a meta, eles disseram, não, a gente vai sair do movimento agora. Conseguimos nossa meta. O que acontece hoje? Qual foi a grande mudança? A gente entrou na era digital. E o que isso quer dizer? Que as barreiras de entrada no processo político e para a advocacia caíram muito. Hoje, junto eu com mais 5 de vocês que têm boas ideias, legitimidade e qualidade, a gente pode ir para o palco com gente com muito mais dinheiro. Porque a internet baixou o custo de comunicação, baixou o custo de difusão. E deu uma oportunidade única, porque os líderes incumbentes hoje no Brasil e no mundo não sabem atuar essas tecnologias, não são representativos delas e não estão conectados a ela, dando para a gente um tempo para a gente entrar nesse jogo, comer o espaço deles e tirar quem não presta da jogada. E não vamos ter papas na língua, né? O nosso sistema político é falido, os partidos brasileiros se caracterizam por uma incompetência generalizada, com poucos indivíduos bons em todos eles. Na era digital, a gente vê 3 fenômenos muito interessantes na questão da advocacia. O primeiro, o efeito da tecnologia está de forma diferente em diferentes níveis de mobilização. Para os grupos que estavam mais desmobilizados, desacreditados, dá um fortalecimento. Em pesquisas recentes na Europa e nos Estados Unidos, foi mostrado que o segundo ponto disso é que, a princípio, existe uma diminuição na participação institucional da política, no processo de advocacia público mais tradicional. Porque essas pessoas sentem, estou na internet falando aqui, para que eu vou lá? Mas que o efeito final disso é que, com o longo do tempo, existe um retorno desse efeito para o sistema institucional, só que com o quê? A nossa esperança, que são novas lideranças. Então, pessoal, estou ali na mesa falar disso, mobilização, o que mais vocês acharam interessante. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente está vivendo agora nesse momento é que os jovens e o futuro e tudo isso sempre foi discutido, né? Mas, mais do que nunca, o amanhã chega hoje. E os jovens, nós, que sempre fomos o amanhã, somos mais que nunca o presente. Agora, a gente só vai continuar sendo presente se a gente souber usar a oportunidade. A hora é essa e
não acredito que existe lugar melhor no mundo hoje, e muito provavelmente no Brasil, para discutir isso do que aqui. Então, eu estou à disposição de vocês para falar sobre advocacia e mobilização e para compartilhar também a importância da gente fazer a agregação entre diferentes segmentos da sociedade. Porque um dos grandes perigos de nós movimentos, como a Rede de Sustentabilidade, que eu faço parte hoje, é que seja cooptado por uma elite, pode ser uma elite aristocrática, uma elite intelectual, uma elite econômica, e perder a representatividade com o povo. E pensar também como os movimentos políticos e os partidos podem ser estruturados de outra forma para fazer muito do que o Ivan falou, a questão do controle social, como medida permanente, boletins cidadãos, indicadores de performance, e por aí vai. Então, é isso, pessoal. Bom dia a todos. Vamos trabalhar muito junto hoje. Eu estou muito empolgado com essa oportunidade.